Seja muito bem-vindo, você futuro CPA 20, isso, você que está aí do outro lado da tela. A tua prova está chegando e para te ajudar a tornar o teu desejo, a CPA 20, realidade, aqui nós começamos o nosso segundo pré-prova para o exame da certificação profissional Ambima Série 20. Eu sou o professor Eduardo Pereira, lá no Instagram, @professor Eduardo Pereira, e aqui nós vamos responder 10 questões. 10 questões sobre assuntos que certamente serão cobrados na tua prova. Agora, sem mais demora, vamos ao que interessa, vamos à nossa primeira questãozinha do pré-prova, e esta primeira questão tem aparecido recorrentemente em prova. Esta questão trata sobre Banco Central do Brasil, mais especificamente sobre a autonomia do Banco Central do Brasil, dada pela Lei Complementar número 179 de fevereiro de 2021. Olha só o que pede o enunciado. A Lei Complementar 179 definiu os objetivos do Banco Central do Brasil e dispôs sobre a sua autonomia e sobre a nomeação e exoneração de seu presidente e de seus diretores. Perfeito. E aqui, atenta para o seguinte: qual é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil? O objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é assegurar a estabilidade de preços. Traduz: assegurar a estabilidade de preços é fazer de tudo para que a inflação oficial, ou seja, o IPCA, fique dentro das metas de inflação. Fazer de tudo para que a inflação fique controlada. Então, atenção para isso na prova, é uma questãozinha que também cai recorrentemente, uma questãozinha perguntando qual é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil: assegurar a estabilidade de preços, mas essa questão trata de outro ponto. Olha só, como desdobramento da referida lei, o Banco Central do Brasil passou a ser considerado o quê? O Banco Central do Brasil passou a ser uma autarquia de natureza especial. Não passou a ser uma empresa estatal ou uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Não. O Banco Central, desde fevereiro de 2021, passou a ser uma autarquia de natureza especial, com autonomia administrativa, financeira e principalmente uma autonomia técnica para fazer o que for necessário, o que for preciso para atingir os seus objetivos. Dentre eles, atingir o objetivo fundamental, que é assegurar a estabilidade de preços. Bacana? Então, o Banco Central é uma autarquia de natureza especial, sem nenhuma vinculação, sem nenhuma subordinação a ministérios. É autônomo o nosso Banco Central do Brasil. E semestralmente, o presidente do Banco Central do Brasil deve onde? No Senado Federal, não é no Ministério da Economia. De 6 em 6 meses, o presidente do Banco Central do Brasil vai ao Senado Federal apresentar o relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira. Respira, larga tudo e pensa comigo. Banco Central é sim autônomo. O que ele vai fazer no Senado? Pedir autorização? Não. No Senado, ele só vai apresentar: ó, senadores, aqui é o relatório de inflação e aqui é o relatório de estabilidade financeira. O relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira sumarizam, resumem como a inflação e como o sistema financeiro se comportou nos últimos períodos, nos últimos 6 meses. Então, o presidente do Banco Central vai lá, apresenta esses relatórios, apresenta as decisões que foram tomadas e por que as decisões foram tomadas. Ele não vai lá pedir permissão, ele vai lá só apresentar. Então, prova, ele vai onde? No Senado Federal. De quanto em quanto tempo? De 6 em 6 meses. Apresentar o quê? Relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira. É mais ou menos uma prestação de contas, uma arguição pública. Por isso, completa corretamente, respectivamente, as lacunas, a nossa alternativa D. A nossa alternativa D é a nossa alternativa correta. E agora a nossa segunda questãozinha trata sobre outra questãozinha muito presente em prova, sobre o código de distribuição da Ambima. Lembra, a Ambima tem códigos. Através desses códigos,
ela elenca a sua autorregulamentação, ou seja, regras, procedimentos, práticas que devem ser adotadas por quem? Quem é que tem que seguir o código? O código tem que ser seguido pelas instituições participantes. Dentre as instituições participantes, eu tenho os associados, eu tenho a figura do associado e eu tenho a figura do aderente. O associado, como o próprio nome já diz, é associado da Anbima. Lembra? A Anbima é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. O associado da Anbima tem que cumprir todos os códigos da Anbima. Mas eu tenho a figura do aderente. O aderente é aquela instituição que não é associada da Anbima, mas aderiu a um código específico. Se ela aderiu a um código específico, ela vai ser obrigada a cumprir aquele código específico. A soma do associado mais o aderente, a gente chama de instituição participante, que é a instituição que tem que seguir o código. Especificamente, o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos da Anbima estabelece regras sobre o processo de distribuição de produtos de investimentos. E o que é distribuição de produtos de investimentos? É ofertar produto de investimentos por qualquer meio, seja tete a tete, telefone, seja por meios digitais. Qualquer oferta de produtos de investimentos vai ser regrado pelo Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Perfeito, Eduardo. Então, segundo o Código de Distribuição da Anbima, o serviço de private compreende a distribuição de produtos de investimentos para os investidores que tenham capacidade financeira de no mínimo quanto? De no mínimo 10 milhões? 5 milhõezinhos? 1 milhãozinho só, Eduardo? Não. Que tenha capacidade financeira individual ou coletiva de no mínimo 3 milhõezinhos de reais. Ah, Eduardo, mas no meu banco é 1 milhão. Ah, não, no meu banco é 5. Não, no meu é 10. Não importa quanto é no teu banco. Aqui a questãozinha é sobre o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos da Anbima. E segundo o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, o serviço private compreende a distribuição de produtos de investimentos para os investidores que individualmente ou coletivamente tenham capacidade de no mínimo 3 milhõezinhos de reais. Essa questãozinha aqui, ó, é muito recorrente em prova. E lembra, são 3 milhões. É isso que vale para fins de prova. E agora a nossa terceira questão é uma questãozinha sobre finanças comportamentais, sobre as heurísticas, sobre os vieses. Olha o que ela pede. Segundo a teoria de finanças comportamentais, e lembra, na teoria das finanças comportamentais, o investidor não é tão racional assim. O investidor não é aquele robozinho que toma decisões racionais, analisando todos os cenários, sem impactos psicológicos nas suas decisões. Muito pelo contrário. Na teoria de finanças comportamentais, o investidor, ele vai tomar decisões com base em atalhos mentais, com base em regras de bolso. Ele vai ter comportamentos viesados, vai se comportar seguindo algumas heurísticas. Relembrado isso, vamos seguir na questãozinha? Segundo a teoria de finanças comportamentais, o fato de um investidor tomar decisões de investimentos influenciadas por ocorrências e eventos recentes na sua memória relaciona-se a heurística determinada. O que a questãozinha quer? Olha só, esse investidor, ele toma decisões com base em eventos recentes. Imagina o seguinte, imagina que eu vi hoje, saindo de casa, que as Americanas têm um rombo lá de 20 bilhões, que pode ser 40 bilhões, um negócio meio obscuro, que não está muito bem explicado, e com base nesta informação recente, sem levar em consideração outras informações, eu pego e saio vendendo enlouquecidamente todas as ações de varejo que eu tenho na minha carteira. Se com base nessas informações recentes eu me desfaço de todas aquelas ações de varejo que eu tenho na minha carteira, eu estou
eu estou agindo de acordo com a heurística não da ancoragem, nem da aversão a risco e nem da representatividade. Eu estou agindo de acordo com a disponibilidade. Tomo a minha decisão com base nas informações mais recentes, mais facilmente disponíveis na minha memória, é a heurística da disponibilidade. Não confunde disponibilidade com representatividade. Na representatividade, eu crio um padrão. Na representatividade, eu crio um estereótipo. Exemplo, imagina que há anos atrás, a Mesbla, que era uma empresa também de varejo, ela quebrou. A Mesbla quebrou há anos atrás e, com base nessa experiência passada que eu tive, eu criei um padrão. O padrão de nunca investir em empresas do setor de varejo. Aí eu estou agindo de acordo com a representatividade. Aí eu criei um padrão. Eu criei um padrão não com informações recentemente disponíveis na minha mente. Eu criei um padrão com algo histórico, algo que aconteceu lá no passado, com uma experiência vivida ou lida, mas eu criei um padrão, eu criei um estereótipo para o setor. Aqui não. Aqui eu tomaria a minha decisão de vender não com base em estereótipo. Eu tomaria a decisão de vender com base nestes eventos mais recentes. E quando eu tomo decisão com base em eventos recentes, eu estou agindo de acordo com a heurística da disponibilidade. Logo, a alternativa correta é a nossa alternativa D. Lembra? Representatividade, estereótipo, padrão, que eu criei com base em vivências pessoais, adquiridas ou lidas, passadas. Disponibilidade, eu tomo decisão com base nas informações mais disponíveis, mais recentes, disponíveis aqui no meu cérebro, perfeito? Então aqui a gente tem a disponibilidade. A nossa quarta questãozinha trata sobre balança comercial. Aqui nós temos uma questãozinha sobre princípios de economia e finanças, mais especificamente sobre princípios de economia. Antes de ler as nossas alternativas, lembra do seguinte: um país que tem a sua balança comercial deficitária. Antes de qualquer coisa, o que é a balança comercial? A balança comercial é o resultado das exportações, aquilo que a gente produz aqui no Brasil e vende para o exterior, menos as importações, aquilo que é produzido no exterior e a gente compra e consome aqui no país. Lembrando, a balança comercial vai registrar a compra e venda de produtos, de bens. Aquilo que eu exporto e aquilo que eu importo. Claro, a balança comercial ela vai ter um resultado. A balança comercial pode estar em equilíbrio quando eu exporto exatamente a mesma coisa que eu importo. Ela pode ser superavitária quando as exportações, quando eu vendo mais para o exterior do que compro de produtos do exterior. E ela pode ser, como é a questãozinha, deficitária. Eu vou ter uma balança comercial deficitária quando? Quando as minhas importações forem maiores do que as minhas exportações. Então, um país que tem uma balança comercial deficitária significa que ele está importando, comprando mais bens, produtos do exterior do que vendendo. Ah, bacana, Eduardo. Então, na prova, sempre pensa antes de analisar as alternativas. Balança comercial, exportação menos exportação, quais os resultados possíveis? Equilíbrio, superávit ou, o que pede a questãozinha específica, déficit. Um país que tem a sua balança comercial deficitária significa que ele vende mais bens e produtos produzidos no país para o exterior do que realiza de compras? Errado. Se ele vender mais bens e produtos produzidos no país, ele está exportando mais do que comprando. As exportações seriam maiores do que as importações. Logo, aqui eu não teria um déficit, aqui eu teria um superávit.
Aqui eu teria um superávit. Então, A está errada. Não trata de uma balança comercial deficitária, e sim superavitária. B. Tenha um maior volume de remessas. Não. Na balança comercial não entra remessas. Na balança comercial só entra a transação de bens e produtos. Remessas de lucros vai entrar onde? Remessa de lucro vai entrar lá nas transações correntes. Transações correntes. Então, B não trata de balança comercial. C. Compra mais bens e produtos produzidos no exterior. Isso. Compra mais bens e produtos produzidos no exterior, ou seja, importações maiores do que realiza de vendas, ou seja, importações maiores do que as exportações. Aqui sim, alternativa C, a nossa alternativa correta, trata de um país que tem balança comercial deficitária. C, de a certificação está chegando, é a alternativa correta. E D, só por desencargo de consciência, tem um maior volume. Remessa de lucros não entra na balança comercial. Remessa de lucros é transações correntes. Vamos para a nossa quinta questãozinha. A nossa quinta questãozinha é sobre tributação. Uma questão bem bacana. Não se apavora com tabela na prova. Lê o que a questão quer primeiro. Olha só. Uma pessoa física, ótimo, efetuou as seguintes operações com ações em bolsa de valores. Comprou ações da empresa ABC, KLK, GGF, YJY, SWB. O que me importa são essas datas aqui. Data de aquisição. Comprou em 2014, no mês 9, mês 10, comprou 19.960. E vendeu todas essas ações no mês 4, olha lá, vendeu no mesmo mês de 2015. Qual foi o total da alienação? O total alienado no mês 4 de 2015 foi de, 33.200. Então, comprou R$19.960 e vendeu 33.200. O ganho de capital aqui, foi de 13.240. Vamos respirar e pensar um pouquinho. Lembra? Qual é a regra geral? A regra geral é: tive ganho de capital, vou pagar imposto de renda. Tive ganho de capital, vem o governo serelepe me dá uma mordidinha aqui, o governo aqui cobrando imposto de renda. Como é uma operação normal, ou seja, eu comprei num dia e vendi no futuro, não é uma operação day trade, logo a alíquota vai ser de 15%. Esta é a regra geral. Eu pago imposto, se a operação for day trade eu pago 20%, se uma operação é uma operação normal, ou seja, uma operação não day trade, eu pago 15%. Porém, lembra que tem o critério de isenção. Para ser isento, eu tenho que cumprir 3 pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos que devem ser cumpridos, satisfeitos, para o sujeito ter a isenção? Primeiro pré-requisito é pessoa física. A isenção é dada somente para a pessoa física. Mesmo tendo ganho de capital, a pessoa física vai ser isenta de imposto de renda se, segundo, realizar somente operações normais. Day trade, PT, saudações. Day trade sempre paga imposto e a alíquota vai ser de 20%. Comprei e vendi no mesmo dia, o governo vai morder 20%, alíquota cheia. Perfeito? E terceiro, qual é o terceiro pré-requisito que eu tenho que satisfazer para ser isento de imposto de renda? Primeiro é ser pessoa física. Segundo, realizar operações normais. Terceiro, realizar vendas de até quanto? De até R$20 mil. Alienação de até R$20 mil. Então, caiu essa tabelinha na tua prova, a informação que tu tem que buscar é: primeiro, qual foi o total das vendas? Aqui o total das vendas foi 33.200.
Foi no mesmo mês? Foi no mesmo mês. Olha só, a data de alienação foi 2/4 de 2015, 10/4 de 2015, 13/4 de 2015, 25/4 de 2015 e 30/4 de 2015. Ou seja, eu vendi no mesmo mês 33.200. Vendi mais ou até 20 mil? Vendeu mais. Se eu vendi mais, não tem isenção. Se eu vendi mais de 20 mil, se o total da alienação foi superior a 20 mil, cai na regra geral. E na regra geral, vem o governo dar a mordidinha de 15%, dado que foram operações normais. Logo, os ganhos de capital auferidos na alienação destas operações estão sujeitos à incidência de imposto de renda, alíquota de 15%? Perfeito, alternativa A é a nossa alternativa correta. Olha B, sujeitos à incidência de imposto de renda, alíquota de 20%? Não. Por que não é 20%? Porque as operações são operações normais, não são operações day trade. 20% é a alíquota incidente nas operações day trade. Bacana. E alternativa C, isentos de imposto de renda devido ao reduzido valor da aquisição. Não, lembra que a isenção, o critério de isenção é a alienação e não a aquisição. E D, isentos de imposto de renda devido ao reduzido valor das alienações. Isenção de imposto de renda somente para alienações de até 20 mil e ele alienou 33.200. Logo, a alternativa correta é, de fato, a nossa alternativa A. Agora, vamos à nossa sexta questãozinha, que trata de derivativos. Trata sobre o conceito de hedger. Olha lá. Nos mercados futuro, é o agente econômico, hedger, é o agente econômico que tem por objetivo... Alternativa A, proteger-se das oscilações de preços de um ativo. Lembra que o nosso amigo hedger, ele vai fazer hedge no mercado de derivativos. Quando eu uso o mercado de derivativos para fazer hedge, eu estou buscando proteção. Lembra, eu posso usar o mercado de derivativos basicamente para 3 coisas. Primeiro, para especular, para alavancar as minhas posições, especulando na alta ou na queda dos preços de um determinado ativo. E quando eu especulo, eu aposto, eu assumo o risco da operação. Eu posso usar o mercado de derivativos, como é o pedido dessa questãozinha, para me proteger, para fazer hedge. E eu posso usar o mercado de derivativos para arbitragem. Lembrando que arbitrar, teoricamente, é ter ganhos sem risco através da exploração de diferença de preços do mesmo ativo em mercados diferentes. Aqui não pede nem especulação, não pede arbitragem, pede hedge. E quando eu entro no mercado de derivativos para fazer hedge, eu estou buscando proteção. Proteção contra o quê? Contra oscilação de preços. Exemplo, o nosso amigo produtor rural, ele planta soja. Quando ele planta soja, ele não sabe quanto vai ser o preço da soja lá na época da colheita. Como ele não sabe quanto vai ser o preço da soja lá na colheita, ele tem um risco. O risco é a oscilação de preços. Tá, Eduardo, lá na colheita o preço pode ser R$100, um preço muito maior do que ele precisa para obter lucro. Perfeito. Mas ele tem um risco de lá na colheita o preço da soja está R$50, um valor muito aquém do que seria necessário para recuperar os custos de produção, por exemplo. Logo, ele vai ficar sujeito a esta oscilação de preços. Como é que ele se protege desta oscilação de preços? Para se proteger dessa oscilação de preços, ele entra no mercado de derivativos, seja no mercado futuro, no mercado a termo, ou mesmo no mercado de opções, ou mesmo no mercado de swap, buscando proteção, buscando um hedge contra esta oscilação de preços. Logo, a nossa alternativa correta é sem graça, alternativa A.
Nos mercados futuros, nos mercados derivativos como um todo, o hedger é o agente econômico que tem por objetivo proteger-se das oscilações de preços. B. Efetuar a liquidação física dos contratos. Não. C. Obter ganhos proporcionais oriundos de diferença de preços existentes no mercado. Aqui é o nosso arbitrador. A C é o nosso arbitrador. E a D, apostar na alta ou na baixa de um determinado ativo. Quem aposta na alta ou na baixa de um determinado ativo, sabe o que ele está fazendo? Ele está especulando. É o nosso especulador. Logo, falou de mercado derivativo, eu posso usar ele, seja mercado futuro, a termo, opções ou swap, para especular, apostar na alta ou na baixa, para me proteger, fazer hedge, ou para arbitrar, ter ganhos explorando diferença de preços entre o mesmo ativo em diferentes mercados. Questãozinha sobre derivativo. Aqui nós temos a nossa sétima questãozinha, uma questãozinha sobre fundos de investimentos, também clássica em prova. Olha só. Eu tenho dois fundos de renda fixa, os dois fundos logo têm a mesma classificação e os dois têm como índice de referência o DI e a mesma taxa de administração. Logo não tem diferença de custos, os dois têm a mesma classe, os dois têm o mesmo índice de referência que é o DI, logo faz todo sentido comparar esses dois fundos aqui. Eles obtiveram os retornos conforme o quadro abaixo. O fundo A teve 98% do DI, 97% do DI no segundo mês, no terceiro mês 99% do DI, no quarto mês 98% do DI. O fundo B teve 105% do DI no primeiro mês, 95% do DI no segundo mês, 103% do DI no terceiro mês e 97% do DI no quarto mês. Vamos colocar isso num gráfico? Olha só. O fundo A, ele rendeu 98% DI, 98% DI no primeiro mês. No segundo mês, 97% do DI. No terceiro mês, 99% do DI. E no quarto mês, ele rendeu 98% do DI. Caiu um pouquinho para 98% DI. Veja, o fundo A, ele tem a sua rentabilidade muito próxima do seu índice de referência, muito próxima do DI. Já o nosso fundo B, vamos colocar o nosso fundo B aqui em vermelho, o fundo B, ele teve 105% do DI no primeiro mês, foi bastante acima do DI. No segundo mês, ele deu 95% do DI, abaixo do DI. No terceiro mês, ele deu 103% do DI. E no quarto mês, ele deu 97% do DI. Então, veja, o nosso fundo B, ele vai ter mais volatilidade. Ele vai ter menos aderência ao seu benchmark, menos aderência ao seu índice de referência, que é o DI, do que o fundo A. O fundo A está bem mais aderente ao seu benchmark, bem mais aderente à sua política de investimentos. Logo, comparando-se o fundo A com o fundo B, o que é correto afirmar? É correto afirmar que o fundo A está mais aderente à sua política de investimentos? Sim, é correto afirmar que o fundo A está mais aderente ao seu objetivo de referência, ao seu índice de referência, que é o próprio DI. Desencargo de consciência, vamos julgar as outras? Olha B, que o fundo B é um fundo alavancado. Não tem como afirmar que o fundo B é um fundo alavancado. O que é um fundo alavancado? Um fundo alavancado é um fundo que utiliza estratégia com derivativos que pode gerar perdas maiores do que o seu patrimônio líquido, ou seja, que pode resultar em patrimônio líquido negativo. Não posso afirmar, só com base nestes dados, que ele é um fundo alavancado. Perfeito? C.
o fundo A é um fundo que marca seus títulos pré-fixados pela taxa nominal. Também não podemos afirmar isso. Lembra que um fundo de investimento renda fixa aberto tem que marcar os seus títulos a mercado. Tem que marcar os seus títulos de acordo com o comportamento do mercado em determinado dia. E D, o fundo B está mais aderente aos objetivos de performance. Não. Quem está mais aderente? O que está mais aderente? Está mais aderente é estar mais coladinho, está mais próximo. E quem está mais próximo, mais coladinho ao seu índice de referência, a sua política de investimentos, é o fundo A. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa A. E agora, indo para a nossa oitava questãozinha, uma questãozinha sobre o Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros. Lembra que agora o nome está menos extenso, agora é simplesmente Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros. Mas na prova continua aparecendo com esse nome aqui mais extenso, Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros. Lembra? Como o próprio nome já diz, esse Código Anbima trata, disciplina, autorregulamenta qual atividade? A atividade de administração de recursos de terceiros. Este código, no cálculo de cotas de fundos de investimentos, apressamento dos ativos, segundo o Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros, no cálculo de cotas de um fundo de investimentos, apressamento dos ativos é a precificação dos ativos líquidos pelo preço. Apressamento, Eduardo? Sim, lá no Código Anbima a gente não usa o termo marcação a mercado. Marcação a mercado não é utilizado. Ao invés de marcação a mercado, a Anbima adotou o termo apressamento. O apressamento é sinônimo de marcação a mercado. Então, qualquer perguntinha sobre apressamento, pensa direto. Está perguntando sobre marcação a mercado. E marcação a mercado é precificar os ativos líquidos pelo preço de aquisição? Não. Pelo preço médio? Não. Pelo preço de fechamento? Não. Apressamento é precificar os ativos líquidos de um fundo de investimento pelo seu preço de mercado, ou seja, pelo preço pelo qual o ativo poderia ser vendido em determinado dia. Logo, a alternativa correta é nossa alternativa D. E Eduardo, só por desencargo de consciência, por que ela usou o termo ativos líquidos? O Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros estabelece que, para eu precificar, para eu fazer o apressamento dos ativos financeiros de um fundo de investimentos, se o ativo for líquido, é barbada. Se o ativo for líquido, eu vou lá na bolsa, vou lá no mercado onde ele é negociado, onde ele tem liquidez, fácil de comprar, fácil de vender, vejo o preço de mercado e utilizo esse preço de mercado para precificar o ativo. Perfeito. E se o ativo não tiver liquidez? Se for um ativo ilíquido? Se for um ativo ilíquido, para eu fazer o apressamento, para eu precificar, eu vou utilizar a melhor estimativa disponível. Então respira e pensa comigo. Se o ativo é líquido, tem muito negócio feito com esse ativo, eu vou lá no mercado, olho quanto ele está valendo, está valendo 10, vou precificar por 10. Se o ativo tem pouca liquidez, eu não posso ir no mercado, porque o preço de mercado reflete lá a dificuldade de vender. Se o ativo não tem liquidez, se o ativo é líquido, eu levo em consideração a melhor estimativa disponível. Perfeito? Então, se perguntar ativo e líquido na prova, com pouca liquidez, lembra, é a melhor estimativa disponível. E vamos à nossa nona questãozinha, uma questãozinha sobre previdência. A principal diferença entre um plano de previdência do tipo PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e um plano do tipo VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, é que
o imposto de renda que incide no momento do resgate ou no pagamento de renda. Antes de julgar a alternativa, lembra o seguinte: VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, as contribuições feitas, elas não podem ser deduzidas lá da base de cálculo do imposto de renda. Por isso que o VGBL vai ser indicado para quem? Para quem é isento de imposto de renda, para quem faz a declaração simplificada ou para quem já contribui com o máximo possível lá, os 12% da renda bruta tributável no PGBL. Para esses três tipos de pessoas. Mas o governo é justo. O governo, ele não permite que eu deduza as contribuições, mas lá na fase de recebimento ou do pagamento da renda, o governo vai cobrar imposto no VGBL somente sobre o quê? Somente sobre o rendimento. Perfeito? Então, lá no momento do resgate ou do pagamento da renda, o imposto de renda vai incidir no VGBL somente sobre o rendimento. E no PGBL, vou colocar até de outra cor aqui para facilitar. No PGBL, Eduardo colocou de outra cor, mas a cor do enunciado aí fica difícil. Então vamos lá. No PGBL, as contribuições que eu faço, elas são dedutíveis lá da base de cálculo do imposto de renda. Mas tem um limite. Qual é o limite? Eu posso deduzir até 12% da minha renda bruta tributável da minha base de cálculo do imposto de renda das contribuições que eu faço para um PGBL. Perfeito. Por isso que o PGBL é indicado para quem? É indicado para quem faz a declaração completa, de imposto de renda. Então, o governo permite que eu deduza as contribuições no PGBL, claro, desde que eu também seja vinculado a um regime oficial de previdência, um regime geral ou um regime próprio de previdência social. Perfeito. Mas, de novo, o governo é justo. Se o governo permite que eu deduza as contribuições lá na entrada, quando eu sair, quando eu resgatar, quando eu transformar em renda, o governo vai cobrar imposto de renda sobre o quê? O governo vai cobrar imposto de renda sobre o total. Bacana, Eduardo. Então agora, relembrado isso, a gente pode sim responder a questãozinha. A principal diferença entre um plano de previdência complementar do tipo PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e um plano do tipo VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, é que o imposto de renda que incide no momento de resgate ou no pagamento de renda, vamos lá, no nosso amigo VGBL é sobre o total? Errado. É no PGBL que é sobre o total. No VGBL é sobre rendimento. Aqui está trocado na B. Tanto no PGBL quanto no VGBL é sobre o total? Errado. No PGBL é sobre o total e no VGBL é sobre rendimento. C. Tanto no PGBL quanto no VGBL é sobre rendimento? Errado. E alternativa D, que esperamos ser a nossa alternativa correta, no PGBL, no Plano Gerador de Benefício Livre, é sobre o valor total. E no VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, é sobre o rendimento. Logo, a nossa alternativa correta é, de fato, a alternativa D. D de vai dar certo e a certificação vai vir. E para ela vir, vamos aqui, a nossa 10ª questãozinha. Uma questãozinha bastante direta que trata sobre o nosso risco de mercado. O risco de mercado de uma carteira pode ser estimada pelo quê? Antes de qualquer coisa, lembra da Santíssima Trindade do risco. Qual é a Santíssima Trindade do risco? Crédito, mercado e liquidez. Risco de crédito é o risco de calote. Quando eu compro uma debênture, quando eu compro uma nota promissória, quando eu compro um CDB, eu corro o risco de levar um calote. Quando eu compro esses títulos que eu citei, eu estou emprestando dinheiro para alguém. Logo, eu corro o risco desse alguém não ter condições de honrar com o pagamento do principal e ou dos juros. Esse é o risco de crédito. O risco de mercado eu corro quando? O risco de mercado eu corro quando eu compro um ativo e o preço desse ativo oscila ao longo do tempo. Esta oscilação do preço dos ativos ao longo do tempo representa um risco por quê? Porque se eu precisar vender um ativo em determinado dia que tem uma notícia ruim de mercado, eu posso vender por um preço
bastante inferior do que eu comprei. É o risco de oscilação de preços. E como é que eu vou medir esse risco de oscilação de preços? Como é que eu faço para saber se o risco de mercado de um ativo A é maior ou menor do que o risco de mercado de um ativo B? Eu vou medir essa oscilação. Eu vou medir esse desvio com relação à média. Para calcular o risco de mercado, o mercado utiliza uma medida estatística chamada desvio padrão. Então, para medir o risco de mercado, eu vou utilizar o desvio padrão dos retornos diários apresentados por esse ativo. Quanto maior for o desvio padrão, claro, mais volatilidade, mais oscilação ele vai ter. Perfeito? E o risco de liquidez? O risco de liquidez é a dificuldade de vender. Lembra? Qual é o conceito de liquidez? Liquidez é a capacidade que eu tenho de transformar qualquer coisa em dinheiro. Se eu tenho dificuldade de vender um ativo, eu tenho dificuldade de transformar ele em dinheiro. Eu tenho um risco de liquidez. Se eu precisar vender esse ativo de fato, rapidamente, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que vender um ativo por um preço muito inferior ao que ele vale de fato. Vou ter que vender algo que vale 500 por 300 mil. Por que, Eduardo? Porque era difícil de vender. Difícil dar liquidez para esse ativo. Perfeito? Então, crédito, mercado e liquidez e o risco de mercado, que é o que a questãozinha pede, o risco de mercado de uma carteira, pode ser estimado por meio da esperança dos retornos desses ativos. Não, isso daqui é a rentabilidade esperada. Da moda de seus retornos diários. Não, moda seria o retorno que mais se repete. Da média dos retornos de seus ativos. Não. Isso aqui seria o retorno médio e a nossa alternativa correta, a D, do desvio padrão de seus retornos diários. A alternativa D é a nossa alternativa correta. E aqui a gente acaba o nosso segundo pré-prova. Aqui eu te dei 10 questõezinhas que vão cair efetivamente na tua prova. Qualquer dúvida sobre o que a gente tratou aqui, chama lá. @professor Eduardo Pereira. Logo, logo a certificação vai estar aí. A certificação vai estar aí na tua mão.